símbolos negativos que tomaram a questão de gênero de maneira muito forte. Eu, por exemplo, pensei, na época da Maria Luísa, que eu chamei, analisando as suas imagens no jornal Povo, imagens em deslize, porque eram imagens que inicialmente eram plenas de alegria, de vitória. No final tem até uma frase que é assim: restou Maria cansada de guerra. Ela está com o rosto, vamos dizer assim, quase escondido. Então, me parece que houve um trabalho, né, muito forte de deslegitimação e de recuperação de símbolos negativos de sua imagem, né? Eu gostaria de pensar, inicialmente, que eu não posso dizer que se fosse um homem não seria caçado. Essa linha direta entre esse processo que desenvolve essa cassação do mandato e a condição de gênero, ela não pode ser tomada diretamente, né? Eu acho que não dá para dizer, tirou porque foi mulher, se fosse um homem não teria saído. Eu acho que a gente não pode assumir isso com essa radicalidade, mas pode pensar que o quanto houve, vamos dizer assim, um processo de modificação dessa imagem, de negativação dessa imagem, de apresentação de aspectos que apareceram positivos em determinado momento, se tornaram negativos em outros, né? Então houve um processo de descredenciamento, vamos dizer, um trabalho, vamos dizer, um trabalho político de deslegitimação, né? E quando eu penso em trabalho político, eu penso nesse trabalho de imagem, né? Esse trabalho contra a ideia de que uma mulher seria capaz de governar o país. Então, por exemplo, as ideias iniciais de organização, de competências administrativas, que foram muito fortes durante a sua campanha, a sua primeira campanha, foram gradativamente transformadas no contrário, né? Eu cito, por exemplo, muitas reportagens da revista Veja, Isto É, onde isso está presente, direto ou indiretamente, né? Eu acho que poderíamos nos dar o trabalho de ver como isso está formulado. Quer dizer, uma mulher que não sabe gerir as contas públicas, né, não sabe cuidar da casa. E até essa associação entre casa e uma mulher cuidando da casa e gastando mais do que tem, e não sabendo controlar as contas, apareceu muito fortemente. Assim, um dia eu até tinha tomado um táxi, e o motorista do táxi dizia assim: você sabia que a presidente mandou tirar o dinheiro de não sei quem, mandou. Então, até a maneira de como funciona o país, as instituições, ficou reduzindo até uma noção de casa, né? Ou seja, a ideia de que a Dilma mandava e desmandava, ela fazia e desfazia e fazia negativamente. Quer dizer, uma incompreensão dos mecanismos de funcionamento. Isso prevaleceu muito no senso comum, quer dizer, de como são as instituições. Então, esse símbolo da autenticidade foi recuperado não pelo lado da capacidade de gestão, mas pela dificuldade de diálogo também. Então, não dialogava com ninguém, né, não tinha jogo de cintura, não tinha as características. Aí sim, foi cobrado um feminino tradicional, foi cobrado um feminino de diálogo, de negociação, né, foi cobrada a ideia de uma condição, vamos dizer assim, que nem teria as características do feminino nem do masculino. Quer dizer, a noção de incompetência estava nesse trânsito negativo por todos os lados. Eu fiquei muito impressionada com a ideia como se passava o funcionamento das contas públicas, né? A ideia de que uma pessoa é a única responsável pelos gastos. Sabe-se que todos os gastos eles passam por vários espaços, por reuniões, por comitês específicos, por aprovações e pelo próprio e pela vice-presidência também. Quer dizer, não existe a ideia de uma mulher sozinha gerindo todo o país. Mas assim foi passado, né? A República é tratada como se fosse uma unidade doméstica de gastos descontrolados. E essa imagem negativa, ela não atinge o vice também. Eu acho uma coisa assim interessante, quer dizer, por que é uma pergunta, né? Eu não poderia afirmar, exigiria uma reflexão mais aprofundada. Como eu digo, eu estou dialogando aqui com vocês. Mas por que essa imagem negativa, ela não se estende ao vice? Ela fica... A Dilma, ela catalisa toda a imagem negativa do governo, como se, uma vez tirando ela, aquilo que o Stoll estava dizendo, não vamos centrar a análise em uma pessoa, mas essa análise foi centralizada numa pessoa, né? E aí, eu penso, né, a carta, quando o Temer faz uma carta para a Dilma, ele fala,
Passei os 4 primeiros anos do governo como vice-decorativo. É uma maneira de se colocar como diferencial. A senhora sabe disso. Perdi todo o protagonismo político que tivera no passado, que poderia ter sido usado pelo governo. Só era chamado para resolver as votações do PMDB e as crises políticas. Jamais fomos chamados para discutir formulações econômicas ou políticas. A senhora, no segundo mandato, não renovou o Ministério da Aviação Civil, onde o Moreira Franco fez belíssimo trabalho. Sabia que ele era uma indicação minha. Olha a formulação pessoalizada, né? Personalizada. Quis, portanto, desvalorizar-me. Cheguei a registrar esse fato no dia seguinte ao telefone. Né? Quer dizer, é uma carta que fala um pouco, né, dessa condição de um país onde as relações, por mais que a gente diga que nós estamos na modernidade, nas pós-modernidade, como elas são personalizadas nas avaliações e como prevaleceu um senso comum para analisar toda a situação, como uma carta com essas características, ela é posta, né, como se as indicações ela passassem por um critério de afirmação pessoal, indica o meu indicado. Isso já está trabalhado muito fortemente no texto do Roberto da Mata, você sabe com quem está falando, e em vários outros trabalhos que falam sobre o personalismo brasileiro. Bom, a Dilma, no seu discurso, ela fala que o fato de ser mulher teve influência na abertura no processo de impeachment. Ela considera isso. Ela diz que a história iria dizer o quanto de violência contra a mulher estava posta no corpo e como explicar o que lhe aparecia como um retrocesso. Há um texto de um autor que estuda mulheres, chamado Luiz Felipe Miguel, um pesquisador de Brasília, e que ele lembra que os anos petistas foram acompanhados por uma sensação de que hierarquias seculares estavam em decréscimo. Basta pensar, por exemplo, na ascendência, na possibilidade de fala de discurso de mulheres, lésbicas, gays, travestis, que passaram a reivindicar cada vez mais o direito de falar e questionar várias formas de exclusão. Então, quer dizer, esse espaço de abertura para discursos baseados em diversidades, né, de natureza sexual, diversidades étnicas, foi muito forte durante, vamos dizer assim, o governo da Dilma. A Secretaria de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Aparecida Gonçalves, ela diz o seguinte: esse golpe é contra os trabalhadores, mas é também um golpe machista e sexista contra as mulheres. Por isso queremos convocar todas as mulheres do Brasil para não deixar que a primeira presidente mulher eleita no país seja retirada por golpistas e ladrões que não têm nenhuma interação com o direito das mulheres. Outra secretária especial de política para as mulheres, a coordenadora Eleonora, falou o seguinte: em nome das mulheres que a presidente Dilma está resistindo e que o que está em jogo nesse processo é a democracia e os direitos sociais. Estão em jogo conquistas como as cotas raciais e o direito de não morrer por ser lésbica ou homossexual. Enfim, isso são, vamos dizer assim, posições, né, que foram retomadas, tomando o gênero como um lugar de anunciação discursiva contra o processo de impeachment. A situação de impeachment também gerou muitas solidariedades. Teve uma rede de mulheres contra o golpe, que ela acionou muito fortemente discursos envolvendo parlamentares, envolvendo pessoas, envolvendo intelectuais, todos interessados, vamos dizer assim, em constituir um nós mulheres contra o golpe. Então, novamente, nós vemos uma situação nós mulheres, que aí sim tinha uma dimensão que se supunha suprapartidária, né, envolvida por esse sentimento de que, sim, era um golpe, mas era um golpe, além de ser um golpe, era um golpe contra uma mulher, e isso teria que ser levado em conta por toda a condição, vamos dizer assim, de violência que isso implicava, por todos os aspectos.